convido aqui Roberta Feiten, sócia do Souto Correia, coordenadora de eventos do comitê. Roberta, muito obrigada por todo o apoio, por toda a parceria. Não agradeci antes, porque faria agora no momento do primeiro painel. Obrigada por todo o apoio para que tudo isso acontecesse. Até o último segundo, nós juntas, com a ajuda do Luiz também, que é essencial, que já tem nos ajudado desde o evento do ano passado. Muito obrigada, Luiz, por toda a dedicação, porque são muitos detalhes aqui para que as coisas aconteçam. Então, passando para o painel 1, que foi submetido, que foi votado pela Thaís Cordeiro, sócia do Machado Meyer, professora de Relações de Consumo na pós-graduação da FGV, mestre e doutoranda pela PUC. Thaís, muito obrigada. Pode vir aqui para a frente. O tema do painel: acesso à justiça pelo consumidor e descongestionamento judicial. É possível a sua coexistência no combate à litigância abusiva? Chamo o doutor Ayrton Pinheiro de Castro, aqui para o palco, juiz de direito, titular na 2ª turma do Colégio Recursal, atualmente convocado pela Corregedoria Geral de Justiça, mestre em Direito Processual Civil, coordenador adjunto do curso de pós-graduação em Direito Processual Civil da Escola Paulista da Magistratura. E doutora Marina Paulelli, coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, pós-graduada em Direito Internacional Aplicado. Muito obrigada, bom painel a todos. Bom, pessoal, primeiro, bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui hoje para discutir esse tema altamente relevante. Queria agradecer ao IBRAC, na pessoa do presidente, doutor René, Fabiola também, pela oportunidade. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui no IBRAC colaborando com um tema bastante importante. Queria agradecer aos meus convidados, doutora Marina, doutor Ayrton, por aceitarem esse convite, por aceitarem essa jornada aqui na manhã de hoje. Queria cumprimentar o doutor Denilson. É um prazer ter o senhor aqui na plateia. O senhor realmente, todos somos testemunhas do trabalho que o Ministério Público de São Paulo faz na defesa dos direitos dos consumidores. Então, é um prazer, é uma honra ter o senhor hoje aqui conosco na plateia. E vou dizer para vocês que eu fiquei muito satisfeita em saber que a minha sugestão de painel foi votada. Eu não votei, tá? Que fique claro. Mas fiquei muito feliz e muito satisfeita em saber que esse painel teve uma boa receptividade da comissão. Parabéns à comissão pelo todo o trabalho que desenvolve nesses seminários. Eu já fui diretora do IBRAC durante 4 anos e eu sei o trabalho que deixar esse seminário da forma como ele é apresentado, com o conteúdo que é passado. Então, parabéns a toda a comissão. Faço esses cumprimentos na pessoa da Roberta, que se dedica absurdamente aí para que isso aconteça. E aí, só para explicar um pouquinho para vocês qual foi a ideia, né, desse primeiro painel. E eu pedi realmente que esse fosse o primeiro do dia de hoje, da manhã de hoje, porque a ideia é a gente trazer aqui alguns conceitos, discutir aqui um pouquinho o que é a tal da litigância abusiva. Litigância abusiva, litigância predatória, litigância massificada. Eu acho que esse tema é um tema muito importante, é um tema que está aí na ordem do dia, mas muitas vezes acho que alguns conceitos eles acabam sendo de alguma forma confundidos. A ideia aqui é que a gente possa trazer exatamente do que se trata, né, a litigância abusiva, trazer aqui uma visão, como a Fabiola colocou na fala inicial, do IDEC, né, que tem uma atuação muito respeitada em prol da defesa dos consumidores, trazer também a visão do Poder Judiciário. E aí eu pedi só para, se puder, Dora, colocar aqui já foi. Por que a gente tem que enfrentar esse problema, né? O último relatório do CNJ, né, é o relatório, ele já tem acho que 21 ou 23 relatórios
do Poder Judiciário, né, em números, e a gente identifica, aí eu não consigo enxergar, mas sei que a gente está com 24 milhões de ações ativas hoje no Poder Judiciário, né? O que é um grande absurdo. De um ano para o outro, um aumento de 3 milhões de ações no Poder Judiciário, né? Então, é um número extremamente expressivo, é um número extremamente significativo, e quando a gente fala em defesa do consumidor, o que a gente busca é a efetiva prestação jurisdicional, né? E será que, da forma como hoje está o Poder Judiciário, a gente está efetivamente entregando a prestação jurisdicional? Ela é efetiva da forma como está hoje? E o que fazer? Porque, de outro lado, a gente tem o direito de ação, direito constitucional, né? O acesso à justiça, que também não pode ficar de lado. Então, acho que a grande discussão desse painel, e eu vou ficar feliz se a gente conseguir alcançar esse ponto ótimo, até pode passar, tem mais um, Dora, só para a plateia ver os números, se a gente conseguir sair daqui tendo isso em mente, né? Então, de um lado, o direito de ação, o acesso à justiça, né? Direitos que são direitos constitucionais, garantidos constitucionalmente, e, de outro lado, o condicionamento do Poder Judiciário. Como que a gente lida com isso? É possível lidar com isso? Como é que a gente separa o joio do trigo? Como é que a gente identifica o que efetivamente é uma demanda abusiva, daquelas demandas que não são, para que a gente consiga ter uma prestação jurisdicional efetiva para aquelas que não o são? E aqui, gente, esse aqui eu trouxe são os números, né? Então, só para a gente ter uma ideia, de acordo com o CNJ, as despesas da Justiça em 2023 representam 132 bilhões de reais, tá? Só no ano de 2023, o que representa 1,2% do PIB do Brasil. É algo assim extremamente relevante. Então, precisamos enfrentar o tema, precisamos falar sobre isso. Parabenizo o IBRAC por enfrentar essa temática, essa questão. E eu já vou começar, porque vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para ouvir os palestrantes, já falei demais. Então, vou começar aqui endereçando a primeira pergunta para o Dr. Ayrton. Vou pedir para o Dr. Ayrton compartilhar aqui conosco quais são os principais objetos, né, os principais obstáculos, desculpa, que o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrenta no dia a dia diante dessa situação, e como o Tribunal de Justiça tem se portado, quais são os mecanismos que tem utilizado. Se puder compartilhar aqui com a gente, o Dr. Ayrton, ele é um juiz que compõe a corregedoria e que trata bastante desse assunto. Parabéns, doutor Ayrton, pelo trabalho, que é visível e deve ser um trabalho hercúleo, mas se você puder compartilhar conosco um pouquinho do que vocês têm feito, o que vocês têm discutido, os principais obstáculos, a gente agradece. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom dia a todos e todas. É uma grande alegria, uma honra. Eu agradeço ao doutor René Medrado, à doutora Fabiola, à doutora Thaís, pelo convite que me foi formulado, e gostaria de parabenizar o IBRAC por enfrentar o tema que nos é colocado para discussão nessa data. Do ponto de vista do que eu gostaria de colocar, da experiência do Judiciário em relação à questão, realmente é um tema que tem desafiado um trabalho hercúleo e tem gerado uma preocupação absurda em prol da manutenção da possibilidade de o Judiciário atender às demandas que lhe são postas à apreciação. Eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Em 2016, eu integrava a equipe da Corregedoria sob a gestão do desembargador Manuel Pereira Calças. E, na ocasião, nós começamos a identificar um problema de aumento expressivo de demandas massificadas que aparentavam ter algo diferente, uma qualificação muito particular. E, então, nós passamos a buscar, do ponto de vista institucional,
uma resposta, algum apoio, né? Os magistrados pediam à corregedoria, enquanto um órgão responsável pela organização do serviço em primeiro grau, algum tipo de resposta. E então nós criamos o Numoped, que é um núcleo de monitoramento de demandas e que foi criado, confesso, sem menor vergonha, meio sem saber para onde íamos, porque realmente a situação era muito complicada e a gente tinha receio dos limites do que a gente podia fazer. Então, nós passamos a identificar alguns padrões de distribuições atípicas. Vou dar um exemplo atual, e que já ganhou notoriedade. Entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, um só advogado que já migrou do Rio Grande do Sul para São Paulo e que foi preso a semana passada, não preciso mencionar o nome, já está notório, ele distribuiu 9.800 e tem uns quebradinhos ações. Esse tipo de situação é que começou a chamar a atenção do judiciário e que começou a ser analisado pelo Numoped, né? Então, o que acontecia? Na época, os juízes, por exemplo, do João Mendes, chegavam e falavam assim, olha, pô, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu recebi 15 iniciais só hoje desse advogado. Ah, eu também. Né? Bom, vamos tentar analisar, ver o que está acontecendo, né? Então, o número, que a gente chamou de distribuições atípicas, foi o sinal de alerta. Mas, obviamente, o trabalho que se desenvolveu a partir disso, a tanto não se limitou. Nós passamos a fazer uma análise, obviamente não exaustiva, mas pegando alguns casos, e começamos a identificar padrões de conduta. E esses padrões de conduta, que eu chamo de sintomatologia, porque, no meu modo de ver, o que a gente está tratando é um fenômeno patológico, esses padrões de conduta nos permitiram identificar um uso abusivo da prestação jurisdicional. Por que eu disse qualificado? Uma litigância de massa qualificada. Definitivamente, nós estamos tratando de litigância de massa. Mas não é a litigância de massa normal, com a qual o judiciário está acostumado e preparado para atuar. Mas sim uma litigância qualificada por desvios de conduta, por práticas efetivamente abusivas, desleais e, não raro, ilícitas sob o enfoque penal. Se os senhores fizeram a busca no Migalhas, que é um site jurídico de todos conhecido, pela expressão litigância predatória GAECO, os senhores vão constatar um sem número de operações do GAECO ligadas à identificação de organizações criminosas atuando na litigância predatória. Acabei de mencionar um caso paradigmático que foi da semana passada, com a prisão de um advogado que é do Rio Grande do Sul e que atuou muito aqui em São Paulo. Tá. Bom, exato. Eu pedi expressamente. Eu me empolgo, então você vai me controlando. Então, criado o Numoped, o Numoped passou a atuar, aí chegamos agora nos tempos atuais, voltei para a corregedoria agora em 2021, sob a batuta do desembargador Loureiro, e nós vivíamos um momento diferente. Qual era? A litigância predatória ela já vinha sendo reconhecida como um fenômeno, nós já tínhamos o tema 1198 do STJ posto em pauta e com a retirada de pauta com um possível voto divergente. O que viria dali para frente podia retroceder todo o trabalho no tempo ou nos levar à frente. E então, com receio disso,
nós buscamos uma aproximação do primeiro e segundo grau, porque estava tendo muito ruído entre as duas esferas de atuação jurisdicional, e nós fizemos um seminário no qual foram votados enunciados, um seminário em 2 etapas, foram votados enunciados que deram origem ao comunicado 24 de 2024 da Corregedoria, 17 enunciados que buscaram dar orientações, não vinculativas, obviamente, para os magistrados de como enfrentar a litigância predatória. E tudo isso dentro dessa perspectiva de buscar identificar padrões de conduta e dar os remédios para esses padrões de conduta, orientando possíveis respostas que poderiam conter o problema. É um problema extremamente sério. No meu modo de ver, ele só tende a crescer, por mais que nós tenhamos evoluído muito. E é em função exatamente disso, dessa preocupação muito grande que nós temos, que eu só tenho a parabenizar a iniciativa, porque, no meu modo de ver, um dos possíveis remédios que nós temos para enfrentar o tema é o que eu chamo de comunicação colaborativa. Ou seja, nós temos que nos unir, porque o reflexo do que está acontecendo, de um lado, é um possível cerceio indevido do acesso à justiça. E, de outro, é o esgotamento das forças de trabalho do Poder Judiciário, que está sendo inundado por demandas que nem deveriam existir. Dentro dos limites do tempo, é o que eu poderia passar para os senhores e senhoras, e agradeço. Esse tema a gente poderia... Doutora Ayrton queria ficar os 3 painéis aqui, né? O tempo dos 3 painéis. Mas acho que um ponto que o senhor trouxe, né, que é extremamente importante também a gente falar, é que, às vezes, nessa discussão, a gente identifica, às vezes, argumentos e sugestões que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter um retrocesso muito grande. A questão do acesso à justiça já foi um problema no nosso país, um problema muito relevante. Enfim, professor Kazuo Watanabe e tantos outros que lutaram, conseguiram efetivamente ter e oportunizar aos consumidores o acesso à justiça, e hoje se fala se a gente não deveria aumentar custas e coisas do gênero. Então, também retroceder a avanços tão significativos na defesa dos consumidores, talvez também não seja o melhor caminho. Então, entendo quando o senhor coloca a aflição, quando esse tema vem, de repente, a gente voltar, a gente ter um retrocesso, é algo que realmente a gente tem que tomar cuidado, porque o remédio pode ser muito amargo, né? E aí, agora, passando um pouquinho a bola para a doutora Marina, acho que Vitor Hugo e Fabíola, na fala inicial, trouxeram aí a questão de um acesso dos consumidores aos fornecedores antes do ajuizamento da ação. Muito se fala sobre isso, né? Será que os consumidores, efetivamente, eles procuram resolver os problemas? Será que exigir que os consumidores procurem seria constitucional isso, sim ou não? Mas será que seria um mecanismo, de repente, da gente separar o joio do trigo, né? Porque talvez aquele que só queira demandar o judiciário para se valer dele para fins pessoais, talvez ele não tenha interesse nisso. Então, queria ouvir um pouquinho o IDEC. Eu sei que o IDEC se debruça sobre esse tema, né? O IDEC participou, inclusive, da audiência pública, né, no STJ, no tema 1198. Queria ouvir um pouquinho os estudos, enfim, dados, eventualmente, se existe algum estudo empírico que trate dessa questão, desse tema, de os consumidores realmente buscarem resolver o problema extrajudicialmente antes de ajuizamento de ação. Obrigada, viu, Marina, pela sua presença. Pode controlar meu tempo também, mas eu vou... De modo algum. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Marina Paulélio, sou coordenadora do Programa de Saúde do IDEC. E, antes de responder aos questionamentos, acho que vale uma breve apresentação do IDEC. O IDEC é sigla para Instituto de Defesa de Consumidores, que é uma associação, uma organização não governamental fundada em 1987, com esse principal propósito:
defender os interesses e direitos das pessoas consumidoras. E, desde a fundação, o IDEC tem um compromisso muito sério, muito aguerrido, de contribuir para o equilíbrio das relações de consumo e também contribuir para o funcionamento do Poder Judiciário e dos órgãos públicos de maneira geral. Então, na sua atuação como substituto processual, por exemplo, em espaços de participação existentes na Senacom e no DPDC, o IDEC assume essa função com muita honra e seriedade. E não à toa, imbuído desse espírito, nas suas atividades no atendimento de pessoas associadas e consumidoras, o IDEC tem uma orientação institucional e inicial de estimular que as pessoas que nos procuram com dúvidas, com problemas de consumo já bem constituídos, de procurar inicialmente o fornecedor, de acessar o saque, e, depois de não conseguindo acessar o saque, formular uma reclamação no consumidor.gov ou procurar o PROCON, e, em último caso, buscar o Poder Judiciário. Obviamente, existem casos e casos, né? Então, não significa que o IDEC também concorde que, por exemplo, para iniciar uma ação judicial, é necessário comprovar o esgotamento, né, dessas providências administrativas, porque justamente tem casos urgentes, casos de emergência que precisam ser analisados. Mas, de todo modo, a gente sempre orienta que, sim, o consumidor tente resolver a sua demanda sem a necessidade de ajuizar uma ação judicial. E também o IDEC avalia que existem, sim, alguns dados e alguns levantamentos que indicam o esforço do consumidor de buscar o fornecedor, de tentar resolver as suas questões, as suas dúvidas de forma extrajudicial. E eu compartilho alguns com vocês agora. Tem um levantamento que, inclusive, o IDEC compartilhou na audiência pública, se eu não me engano, ao menos está na contribuição técnica que foi enviada ao STJ, que é o Diagnóstico Nacional do Consumidor Vítima de Conduta Abusiva durante a Pandemia. Esse diagnóstico foi elaborado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto com a FIP. E o levantamento analisou, realizou pesquisa, né, uma entrevista qualificada com pessoas de todas as unidades da federação entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. E uma das principais conclusões do relatório é que 90% das pessoas que foram entrevistadas buscaram um fornecedor ao menos 4 vezes para tentar resolver o problema de consumo. Então, essa é uma análise assim, significativa, que indica, né, que o consumidor tem essa consciência, faz esse esforço de tentar não partir para uma ação judicial logo de cara. Ao lado desse dado também, e eu vou me resgatar mais uma vez da fala do Dr. Vitor Hugo, da audiência em questão, que eu também participei, tem dados bastante interessantes do consumidor.gov, mas eu já trago mais para a área de saúde. Em 2024, foram feitas mais de 17 mil reclamações contra operadoras de planos de saúde. E, dentre esse universo de 17 mil reclamações, o segundo tema mais reclamado é justamente o serviço de atendimento ao consumidor. Então, isso indica que não só o consumidor buscou o serviço de atendimento da operadora, mas também depois buscou o próprio consumidor.gov. E isso, relevante dizer, num serviço que trata da saúde, né? Um produto que trata da saúde. O consumidor contrata um plano com a expectativa de que, no momento em que ele precisa, ele vai conseguir acessar o serviço e o produto em questão. Em 2023, o patamar de 2023, o patamar de reclamações, de acordo com o levantamento do consumidor.gov, é muito próximo. Foram mais de 18 mil reclamações. E, por fim, aí eu compartilho um estudo específico sobre judicialização. É um estudo que o IDEC fez em parceria com o Núcleo de Direito e Tecnologia e Jurimetria da PUC de São Paulo. A gente analisou os efeitos de uma atualização recente na Lei de Planos de Saúde, que aconteceu em 2022, e alterou os critérios de cobertura dos planos de saúde. De forma muito resumida, que isso também pode ser objeto de uma palestra específica, mas a atualização da lei permitiu a abertura da cobertura assistencial, ou seja, que, se comprovadas a segurança, a eficácia de determinado procedimento e tecnologia, e esse procedimento indicado não estiver no rol da ANS,
mesmo assim é possível cobertura, desde que atendidos esses patamares de segurança. E o IDEC, então, analisou como que se manteve a judicialização um pouco antes da lei ser editada, nos meses seguintes de vigência e até o fim da pandemia, tendo como marco o fim do decreto da emergência sanitária. E um dos achados do estudo é que, durante esses períodos comparados, a judicialização se manteve estável. Então, essa conclusão que a gente chegou é bastante relevante, porque um dos argumentos que se aventava à época é que essa mudança na lei ia contribuir para o aumento da judicialização, que isso ia permitir a cobertura de tratamentos inseguros, não registrados, que são, inclusive, exceções e vedações expressas da Lei de Planos de Saúde. Eu convido a todos a verificarem o estudo, que é bastante interessante. Então, para concluir, no entendimento do IDEC, existem evidências que comprovam que o consumidor tenta resolver extrajudicialmente demandas de consumo, e que é importante, e aí, óbvio, talvez eu fale um pouco do lugar de advogada, né, como talvez a maioria aqui do público, mas é muito importante a gente realmente não demonizar, não restringir o acesso à justiça, pensar em mecanismos de equilíbrio para evitar e vedar retrocessos, né? Então, a gente sabe a importância de acesso ao judiciário, como é importante o direito de ação existir e realmente não ser tolhido. Com isso, eu encerro minha fala. Eu também gostaria de parabenizar o IBRAC e vocês, Thaís e Fabíola, Roberta, pelo convite e pela deferência ao IDEC. Muito obrigada. É muito caro para a gente, realmente, essa questão do diálogo. O IBRAC, como um instituto, né, muito sério, como a gente falou aqui, ouvir sempre o IDEC, ter o IDEC, assim como tantos outros institutos, nesse diálogo construtivo com a gente, é algo extremamente importante, extremamente positivo. E acho que os dados que foram trazidos aqui, acho que não deixa dúvida que o melhor caminho é sempre uma tentativa de um acordo de resolução do problema fora do Poder Judiciário. Isso é melhor absolutamente para todo mundo, até para quem não está envolvido diretamente naquela demanda. Mas, mudando agora um pouquinho o que a gente está falando, eu queria também situar um pouquinho todo mundo aqui da plateia no tema do STJ, o 1198, que tratou aí da questão da litigância abusiva. Então, só para todo mundo saber, o que o tema 1198 definiu, né? Que, diante da identificação de indícios de litigância predatória, o magistrado poderá determinar que a parte autora emende a petição inicial e junte novos documentos para comprovar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, observada a devida distribuição do ônus da prova. Então, muito se aguardou, né, pelo julgamento desse recurso especial. E aí eu já queria, peço desculpa para o doutor Ayrton, mas eu vou voltar para a Marina, porque, de novo, o IDEC participou ativamente, participou da audiência pública, e queria ouvir um pouquinho qual que é a impressão do IDEC com relação à tese firmada no 1198 do STJ. O IDEC avalia que a tese fixada, e eu entendo também que o caso ainda está em andamento, eu acho que o acordo não foi publicado, então a decisão não é definitiva. Então, sabemos que, no âmbito do STJ, talvez seja muito difícil que haja, enfim, alguma alteração na tese. Mas o IDEC avalia que a tese é bastante equilibrada, é um marco importante, é um avanço, tanto para a defesa do consumidor quanto para prevenir e tolher a litigância predatória e abusiva. Porque, enfim, o enunciado traz coisas como: é necessário observar a razoabilidade de pedir uma emenda da inicial, é necessário observar direitos básicos do consumidor, como a inversão do ônus da prova. Então, isso traz uma segurança, por exemplo, de que escritórios especializados, advogados especializados em determinados temas, vão ser vistos e vão ser enxergados como isso, justamente, especialistas, e não como profissionais que buscam o judiciário de forma abusiva. E também vale a lembrança das ponderações dos ministros Herman Benjamin e do ministro Humberto Martins por ocasião do julgamento. Acho que é muito importante levar em consideração quais as razões por trás da judicialização.
eu sei que, enfim, existe uma preocupação do alto número de casos, do alto número de demandas em trâmite no judiciário, mas, sobretudo, na parte de defesa do consumidor, a judicialização deve ser enxergada como um sintoma de um problema que existe anteriormente, que é justamente o descumprimento de regras setoriais, o descumprimento do CDC, a resistência no cumprimento dessas regras. E, muitas vezes, o único canal possível de solucionar essa demanda é justamente o judiciário. Então, a gente vê isso muito no IDEC, e muitas vezes a gente passa por isso a um nível pessoal. A gente só consegue resolver as coisas depois de processar determinada empresa, processar determinado órgão público. Acho que um caso muito sintomático e bem recente hoje, atualmente, é os descontos indevidos na aposentadoria. Obviamente, não entra como em relação de consumo, a não ser em casos de empréstimo consignado que dependem da intermediação de instituições financeiras, mas isso mostra como problemas estruturais e problemas, muitas vezes, massificados, não são sinônimo de litigância predatória, né? Então, é muito importante que o tema seja enxergado dessa forma, justamente para equilibrar também o acesso à justiça. Nesse ponto, como eu falei para vocês, né, como é relevante a gente identificar e tentar diferenciar o ponto que a Marina trouxe aqui no final da fala dela, o que é efetivamente uma litigância abusiva do que é uma litigância massificada. E a litigância massificada, conversava com a doutora Ayrton antes aqui, está tudo bem, está tudo certo. Claro que a gente também tem que falar sobre ela, a gente precisa ver a melhor forma da gente entregar a prestação jurisdicional efetiva, mas não podemos confundir as coisas, né? A litigância massiva com a litigância abusiva. E aí, acho que vale, muito rapidamente, eu mencionar para vocês o artigo 1º da Recomendação 159, de 2024, do CNJ, porque tenta, de alguma forma, endereçar e falar exatamente o que é a litigância abusiva. Então, no artigo 1º, o CNJ deixa ali na Recomendação 159, de 2024. Litigância abusiva é aquela entendida como desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e acesso à justiça. Então, é um conceito que o CNJ traz nesse artigo 1º e acho que ajuda a gente um pouquinho a separar o joio do trigo nessa discussão. E aí eu vou inverter aqui e passar para o doutor Ayrton. Doutor Ayrton, de alguma forma, o tema 1198 já, na prática, está surtindo algum efeito, né? Sim ou não? Se eventualmente não, ou ainda que sim, existem alguns outros que seja enunciado, condutas que, na prática, a gente está identificando que está auxiliando o Poder Judiciário no combate à litigância abusiva? Muito bem. As coisas estão se somando, né? Então, nós tivemos os nossos enunciados do Tribunal de Justiça, os 17 enunciados. Veio, na sequência, a Recomendação 159 e, por fim, agora, o julgamento do tema 1198. A recomendação e os enunciados não são vinculativos. O tema é vinculante. Mas é um tema que é diferente, vamos dizer assim, um tema que defina uma determinada questão de um tema que abre uma possibilidade para uma determinada conduta. É o que foi feito no tema 1198. Então, é um vinculante em termos, mas é um respaldo a mais que se dá à atividade judicial quando do enfrentamento de situações, vamos dizer, disfuncionais que indiquem o abuso do direito de litigar. Eu acho que é essa a perspectiva. Tem reflexo prático imediato? Tem. Eu trouxe aqui, não sei se interessa, mas eu fiz uma pesquisa rápida na jurisprudência do Tribunal de Justiça. Litigância abusiva, tema. Vocês vão encontrar um monte de julgados recentíssimos que já aplicam o tema, prestigiando decisões anteriores ao próprio julgamento do tema e que adotaram práticas no sentido de tentar conter a litigância abusiva
por exemplo, o chamamento da parte em juízo para confirmar o interesse em litigar, a exigência de uma procuração com assinatura qualificada, assinatura digital qualificada, e assim vai. São várias as providências, né? A recomendação 159 do CNJ foi muito feliz, muito abrangente, porque, através dos centros de inteligência, eles reuniram toda essa experiência que vem sendo aurida aí desde 2016 e que vai identificando os padrões de conduta que permitem a identificação de um eventual cenário de litigância abusiva. Eu acho, só para concluir, que essa questão ela tem 3 perspectivas. A perspectiva do abuso do litigante, a perspectiva do abuso reverso, como foi qualificado pelo ministro Herman Benjamin, por força de uma renitência das empresas em se submeter às ordens judiciais ou de adequar, harmonizar as relações de consumo, como foi muito bem colocado. E vou colocar abuso, mas me entendam bem, eventualmente um abuso do ponto de vista do judiciário. E aqui eu faço uma distinção da posição institucional do Poder Judiciário, que foi esse tratamento, vamos dizer assim, global da questão, com a emissão dos enunciados, e a questão jurisdicional, na qual a Corregedoria não interfere. Qual vai ser o abuso? Generalizou, vai errar. A separação do joio do trigo é muito complicada. Até porque os fenômenos relacionados à litigância abusiva, eles vão variando. Cada hora, a criatividade do brasileiro para encontrar, criar, vamos dizer, leads artificiais que nem deveriam existir, é absurda. O desembargador Loureiro, outro dia, comentou, tem alguns presentes aqui que estavam no seminário, ele estava na esteira, aguardando a bagagem de um voo que atrasou, e já recebeu no seu celular uma mensagem indagando se ele queria vender o crédito. Eu falei, mas que crédito? Como assim? Né? E eu colocava para a Thaís, antes de entrarmos aqui, o problema não é a questão da venda do crédito. Tudo bem, isso é uma prerrogativa, é um direito. Não é essa a questão. A questão é, a empresa, a startup, que adquire esses créditos, ela vai entrar em nome próprio ou ela vai litigar em nome alheio, omitindo dolosamente essa circunstância? Nós temos aqui um problema de legitimidade ad causam, né? E de deslealdade processual. Então, isso é um exemplo de 1 milhão de situações as mais diversas, né? Eu fiz uma brincadeira falando da barba, cabelo e bigode, né? Houve uma operação do GAECO eu acho que foi em Barretos, se eu não estiver enganado, os chamados pastinhas, né? Que são os como é que me falhou a expressão agora, os correspondentes bancários, eles, com acesso a informações sigilosas, eles identificavam os consumidores que tinham margem consignável disponível. Aí eles entravam em contato com esses consumidores, eles forjavam, criavam artificiosamente contratos consignados para vender, na sequência, o pacote de ação judicial para questionar em juízo a existência desse consignado e pedir a indenização por danos morais, né? Ou seja, é um pacote completo de serviços, né? Então, isso é uma realidade que a gente está lidando e que, eventualmente, nessa separação, esse caso do consignado é particularmente difícil de você identificar, separar o joio do trigo. Aquilo que efetivamente vai ser uma lide abusiva e aquilo que não é. Porque realmente você tem esse tipo de situação ocorrendo no dia a dia e a demanda é válida. A demanda é válida. Para você separar uma da outra, então você pode adotar medidas
de combate à litigância predatória num caso que não é o caso. E aí você vai ter aspas, o abuso judicial. Na verdade, vai ser um erro improcedendo e que deve ser corrigido pela via judicial. Eu até separei aqui, fiz uma pesquisa rapidíssima ontem à noite, eu trouxe aqui, acho que uns 10 acordos, e tem um exatamente no sentido de corrigir a exigência que foi indevida de documentos para amparar uma determinada ação, documentos relacionados a comprovante de residência do autor da demanda, tal, num contexto que não era devido. Então, mais ou menos por aí que eu acho que a coisa vai ter que ser enfrentada com muita dificuldade. A gente vai errar, com certeza, mas o segundo grau está aí para corrigir o erro. É essa forma de atuar. Obrigada, doutora Ayrton. Só compartilhando também com vocês, o CNJ eles têm um BI que é super interessante nessa temática, né? Que consolida todas as decisões e notas técnicas do Brasil inteiro a respeito de litigância predatória. Então, assim, é um tema muito sensível, é difícil de ser abordado, e o compartilhamento das experiências, boas práticas, notas técnicas estaduais, enfim, todo mundo é extremamente importante. Quem não conhece, não sou do CNJ, mas sugiro que visitem, porque realmente é um BI que você pode separar por estado, ver decisões a respeito da temática. Acho que ajuda nisso que o doutor Ayrton falou, né, de como que eu consigo identificar, que ideias eu posso ter, experiências dos outros. Acho que acaba contribuindo bastante. A gente está nos nossos 5 minutos finais. Fiquem já à vontade para pensar em perguntas. Acho que são 15 minutos para pergunta, Fabíola? Tá. 2 perguntas, então fiquem à vontade aí, eventualmente, se já quiserem pensar em alguma coisa. Eu já vou pedir, então, para os meus convidados fazerem aqui as considerações finais, e em seguida a gente abre para eventuais questionamentos de vocês. Marina, por favor. Obrigada, Thaís. Para as considerações finais, eu aproveito uma das perguntas que você organizou para a mesa, né? De que maneira o Poder Judiciário, os advogados, as empresas podem colaborar para avançar na discussão sobre litigância abusiva e as suas consequências. E tentando retomar as contribuições do Dr. Ayrton e o que a gente discutiu na preparação do evento, assim, de forma muito breve, obviamente não exaustiva, pensei em algumas sugestões para esses 3 públicos: empresas, advocacia e o Poder Judiciário. Em primeiro lugar, para as empresas, eu acho que é muito importante, fundamental, o fortalecimento dos saques e dos canais de atendimento, adequando os canais de atendimento ao Código de Defesa do Consumidor, e a atualização do Decreto-SAC é uma providência muito bem-vinda, muito útil. Para além disso, na promoção do atendimento do consumidor, estimular contato humano, não só resolução de problemas ou tirar dúvidas por meio de robôs ou inteligência artificial. É muito importante que a resposta e o contato ao consumidor seja qualificado. Maior adesão também ao Código de Defesa do Consumidor e aproveitar ao máximo plataformas de resolução de consumo como consumidor.gov e as tentativas de intermediação do PROCON. Aproveitar esses espaços para descongestionar o judiciário é fundamental, e eu acredito que é uma providência de baixo custo, mas ainda assim muito eficaz para os fornecedores de produtos e serviços. No caso do Poder Judiciário, acho que o doutor Ayrton fez ponderações assim, muito qualificadas e muito pertinentes, e só me somo a elas. Mas é muito importante também enxergar a atuação de grandes litigantes e da litigância assim, de massa, né? Tentar enxergar problemas estruturais que estão por trás de problemas que são judicializados com frequência, e não enxergar demandas repetitivas, e os casos que o STJ afeta como repetitivos são exemplos de, muitas vezes, que não existe abusividade por trás, mas é um problema de consumo bastante relevante. E, por fim, para a advocacia, eu acho que é fundamental o envolvimento da OAB. A OAB deve investir na qualificação dos advogados por meio de cursos de formação, cursos de complemento ético, e entendo que a OAB já atua bastante com o CNJ nessa frente. Então, a qualificação das pessoas advogadas nesse sentido é fundamental para um estímulo saudável à profissão.
E em casos em que o advogado ou advogada enxerga, pela impossibilidade do esgotamento de esferas administrativas para início de determinado caso, é muito importante que o advogado justifique aquilo. Porque, em casos de saúde, por exemplo, às vezes realmente não dá tempo, é necessário discutir aquilo judicialmente, ou o prazo está muito curto, né, para a discussão de determinada demanda. Então, essas são as minhas considerações, assim, pensando no encerramento da nossa mesa. Mas eu faço um lembrete e um convite também que, no próximo dia 17 de junho, o IDEC vai realizar um webinário justamente sobre acesso à justiça, a partir das 16 horas. Então, eu convido a todos vocês presentes para acompanhar o evento também. Muito obrigada. Vai ter que fazer uma fala final em 1 minuto e 45 segundos. Está fácil, não está? Tá fácil. Brincadeira, fica à vontade. Vamos lá. Bom, o primeiro aspecto, eu acho que foi muito bem colocado pela Marina, é buscar um aprimoramento dessas relações de consumo em sintonia com o que foi colocado pelo Vitor. Isso é imprescindível. Do ponto de vista do judiciário, o que a gente tem feito é buscar uma relação interinstitucional, né? Então, nós conseguimos uma aproximação com a OAB. Hoje, nós temos a OAB, a ASP, várias entidades de classe que estão irmanadas, compondo um comitê para tratar de problemas relacionados à litigiosidade abusiva, e isso foi um avanço muito importante. Também estamos buscando um contato com o Ministério Público, já tivemos algumas reuniões relacionadas a isso, e aqui eu acho que tem um ponto que é imprescindível de ressaltar, que é a pouca utilização das demandas coletivas. As ações coletivas, eu acho que podem contribuir muito para viabilizar o afastamento das situações em que a litigância de massa pode virar um negócio particular de uma parcela muito insignificante da advocacia que vem usando de forma disfuncional o Poder Judiciário. Eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo e acho que foi isso que fez com que a aproximação com a OAB se tornasse possível, porque eles perceberam que, na verdade, as forças do judiciário estão sendo comprometidas por conta de uma parcela ridícula de advogados que estão criando um modelo de negócio próprio e que, em função disso, estão consumindo as forças do judiciário de forma indevida. Basicamente, é isso que esses os caminhos que eu vejo aí. Acho que agora a gente podia abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Aqui, tem uma. Parabéns a todos aí. Bom, Gustavo Gomes, sou sócio lá da Siqueira Caixa Advogados. Parabéns pelo painel. A pergunta para o doutor Ayrton, né, falou da ação coletiva, que eu concordo, pessoalmente concordo. Eu lembro que, quando foi instituído o CPC, de 2015, havia uma construção de uma disposição, né, da redação do artigo 139.10 do CPC, que previa a possibilidade do juiz, né, ao identificar causas semelhantes, iguais, a promover de ofício a ação civil pública ou a medida coletiva competente. Essa redação do artigo 139.10 ela foi alterada para que pudesse permitir que o juiz pudesse permitir, né, dentro dos poderes do juiz, pudesse oficiar o Ministério Público para isso, e a Defensoria Pública, para que estes órgãos, então, pudessem promover a ação coletiva. Eu concordo pessoalmente com a pauta, mas eu não vejo, pelo menos eu não vejo na prática, esse artigo sendo utilizado pelos magistrados, né? Eu não vejo essa comunicação, essa provocação dos magistrados se utilizando do 139.10. Então, a minha pergunta seria para saber se, na prática, isso tem acontecido e como é que a gente faz para, eventualmente, organizar um pouco melhor isso, inclusive no âmbito dos juizados especiais, pela aplicação subsidiária do CPC. Obrigado.
aproveitando o gancho aqui do Gustavo, e acho que foi excelente a menção à questão coletiva, porque a gente fala tanto em números, né? E por que tantas ações, se existe essa via. Mas aí a gente também precisa falar de litigância abusiva do ponto de vista coletivo, né? Eu acho que, né, muitos aqui conhecem as situações das ações coletivas que são muito mal utilizadas, né? E temos problemas muito grandes de legitimação, né? Então, acho que esse é um ponto, né? Acho que DEC também certamente acaba se envolvendo com isso, mas o judiciário também. Então, é um enorme desafio, né, Gustavo? Acho que é um caminho que deveria ser muito mais utilizado, foi feito para isso, mas também tem esse desafio da litigância abusiva. É muito boa a pergunta. Realmente, eu acho que é um dispositivo legal que tem sido subutilizado, não tenho dúvida disso. Mas, por outro lado, o que a gente vê é que, em casos de litigância abusiva, essas comunicações são feitas. Mas elas acabam ficando pulverizadas, né? Então, por exemplo, a gente está buscando essa aproximação com o Ministério Público e com a Defensoria Pública exatamente no sentido de concentrar em um determinado órgão a recepção dessas demandas. Então, por exemplo, vamos imaginar, vou dar um exemplo hipotético aqui, que você tenha uma instituição financeira que tenha, de fato, uma prática abusiva, por exemplo, a prática de juros extorsivos em detrimento de uma parcela específica de hipervulneráveis. Um exemplo hipotético. Muito bem. O judiciário, identificando um número excessivo desse tipo de demanda, e que pode ser qualificada como eventualmente abusiva ou não, sem falar do fato de que a prática da instituição financeira pode ser em si abusiva, né? O que o judiciário tem feito, do ponto de vista institucional, é buscar aproximação com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que esse tipo de demanda coletiva seja ajuizada. Ou seja, já identificar uma determinada prática abusiva, tentar fornecer subsídios para que a ação coletiva seja ajuizada. Não ficar na dependência exclusiva de cada juiz oficiar para o Ministério Público. Esse tipo de ação, de iniciativa, ele acaba se perdendo. Então, quando a coisa vem institucionalmente, ela tem uma força diferenciada. É nesse sentido que a gente está buscando atuar. E aqui vale lembrar um detalhe interessante, que é o fato de que o STJ, já antes mesmo do Código de 2015, se eu não estiver muito enganado, ele fez uma leitura ressignificada. Você pode dizer, não é exagerado falar contra a legem, mas também não é, porque foi uma construção inteligente. Se eu não estiver enganado, é o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que é o tema 60, que fala que, ajuizada a ação coletiva, devem ser sobrestadas as ações individuais em relação àquele assunto, para que você potencialize, vamos dizer assim, o resultado de um eventual julgamento de procedência da ação coletiva. É mais um elemento importante em relação a essa questão que eu acho que, no meu modo de ver, é subutilizada, que é a ação coletiva no Brasil, que é um negócio que não pegou, vamos dizer assim, né? Mais alguém? Desculpem se eu me estendi demais, viu? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Carla, eu sou do Pinheiro Neto Advogados. Eu tenho uma pergunta tanto para a Marina quanto para o doutor Ayrton, e envolvendo também o que o Gustavo e a Roberta trouxeram das ações coletivas, né? Nós temos diversos casos em que as associações não são sérias. E até pegando um caso de uma associação criada 5 anos atrás, que diz ter um número mais de 15 vezes superior de associados do que o IDEC, que é um instituto extremamente sério, existente há quase 40 anos. E quando nós pontuamos essa questão da legitimidade nas nossas contestações, nós vemos o judiciário com muita reticência em aplicar a pena de litigância de má-fé para essas associações.
Então, nós entendemos que temos um arcabouço processual robusto para tentar endereçar a questão, mitigar esses problemas, até evitar que associações que não sejam sérias façam uso de um instrumento processual extremamente importante para a defesa dos interesses coletivos e que não é aplicado, mesmo com provas robustas de que determinadas associações não agem de forma séria, trazem elementos bastante suspeitos a respeito do número de associados. E, na minha visão particular, eu vejo uma reticência do Poder Judiciário em adotar essas medidas para coibir esse tipo de instituto e associações agirem em nome dos consumidores. Então, eu queria entender, do ponto de vista do Poder Judiciário e até do próprio IDEC, que tipo de organização, de educação que a gente pode, ou até de elementos a mais que a gente pode trazer em processos para conseguir que essas medidas sejam adotadas, né, de litigância de má-fé e coibir o uso das ações coletivas por essas associações. Obrigada. Acho que o Vitor quer complementar. Obrigado. Na verdade, só trazer um relato para entender um cenário que nós nos deparamos, mas o semestre passado nós acabamos tendo conhecimento de um PROCON falso. Tá? Então, era um órgão de defesa do consumidor, que ele era conduzido por 2 advogados, que recebiam o nome de Procomum. Tá? E ele não só atuava, quanto ele emitiu notificações, aplicação de multa, que não foram pagas no administrativo, mas foram reconhecidas no judiciário. E aí as empresas pagavam porque tinha uma determinação, uma ordem judicial para o pagamento. Tá? E quando nos reportaram a situação, a instituição que tinha pago a multa já tinha pago várias multas. E ela só foi investigar e levar para a Senacom essa situação porque a última multa foi de 6 milhões. Tá? Mas todas as outras, abaixo de 1 milhão, elas foram pagas. Então, e aí nós fizemos todo um movimento, notificamos o PROCON estadual do Estado, que estava vinculado a esse PROCON, a OAB, buscando informações. Tá? E tinha um site do Procomum, ele remete à legislação municipal que criou o PROCON. Aí você com publicação no Diário Oficial. Exato. Eu tive uma interação com esse órgão, e, na hora, assim, na primeira conversa, a gente já identificou assim, extremamente suspeito, porque a gente pediu uma audiência meio de conciliação, porque a gente não estava entendendo muito bem. E a gente fez realmente uma busca, e legislação publicada em Diário Oficial, Constituição em tese regular. E foi engraçado porque na audiência que a gente teve, a pessoa que se apresentava como o diretor do Procomum, ele falou: se fizer um TAC comigo, eu garanto que ninguém do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor vai fazer mais nada contra vocês. Vincula os demais. Eu falei, nossa, mas agora, então... Só faz acordo com ele, né? Exatamente. Mas, sim, eu tive uma interação, uma multa altíssima. A gente não pagou, a gente identificou toda a irregularidade antes, de uma empresa multinacional, que sequer tinha operação B2C. Né? Então, as suspeitas todas a gente conseguiu identificar antes do encaminhamento da questão. Mas, sim, e é um lugar que, se você entra no site, você vai ter as pastinhas com todas as reclamações e você consegue identificar o conteúdo, as respostas de cada uma das empresas, empresas assim gigantescas e multas milionárias. Realmente é uma anomalia, mas, desculpa, só para... E não é, Thaís, nenhuma genialidade. Você entra no site, é algo muito básico. Tá? E a legislação que eles apontam da criação desse órgão é a legislação que criou o Conselho e o órgão de defesa da educação no município, porque o município nem PROCON tem. Tá? Então, eles não só aplicavam multas, como elas eram executadas. E toda multa tinha um formulário de reclamação
com origem nesse PROCON, que era assinada pelo diretor e reclamada sempre pelo mesmo consumidor, que tem o sobrenome do diretor do PROCON, do diretor desse, não vou nem dizer PROCON, né, do diretor desse órgão. O consumidor que reclamava e os 2 advogados que executavam são o mesmo. Tá? E também a conta para onde essa multa era aplicada era uma conta no nome pessoal dos 2 advogados. Então, era uma fraude escancarada. Tá? E eles conseguiram, aí, por um bom tempo, então, não sei exatamente como está a situação agora, de conduzir esse golpe. Então, acho que é importante. Né? Acho que a Thaís usou o termo, não tem outro, né? Separar o joio do trigo, para que a gente possa entender todo esse universo. Né? Só uma contribuição. Obrigada, mas podemos responder a Carla e a gente já vai encerrar. Eu estou um pouco abismada com a existência de um PROCON falso, mas não me surpreende, né? Enfim, já que a gente está discutindo litigância predatória e, enfim, diferentes tipos de fraudes decorrentes disso. Sobre ações coletivas, o IDEC tem um histórico assim bastante extenso no tema. Acho que um dos casos paradigmáticos do IDEC de atuação nesse sentido são justamente as ações referentes aos expurgos inflacionários da poupança. Então, inclusive, são ações que tramitam até hoje. Tem discussões no STF, e o IDEC também ajuizou ações coletivas e ações civis públicas de diferentes temas, inclusive de saúde. E para responder à pergunta, eu acho que a lógica que veio no tema 1198, de verificar a legitimidade, a coerência, a boa-fé e a pertinência da discussão, são sempre elementos que podem contribuir para verificar a idoneidade da associação em questão. Mas, ainda assim, é importante lembrar que o nosso sistema constitucional estimula o associativismo. E um dos requisitos para que uma associação possa estar em juízo, e um requisito temporal, pelo menos, é que ela esteja constituída há pelo menos 1 ano. Então, acho que é natural também que algumas pautas, alguns temas que são novos, produzam esse tipo de efeito. Associações recentes, associações pequenas, e muitas vezes constituídas de forma precária, mas é uma resposta a uma violação que, enfim, acontece. Então, ainda assim, acho que tem alguns cuidados e uma lógica e algumas premissas que podem ser utilizadas tanto para a litigância predatória quanto para a verificação da idoneidade de associações e grupos coletivos que se repetem e são coincidentes. E aí eu repito também a defesa de que é muito importante que esse tipo de movimento e que esse tipo de grupo não seja penalizado, porque são demandas legítimas, não só o Ministério Público, a Defensoria e instituições consolidadas como o IDEC que podem, né, ajuizar ações coletivas. E só eu queria fazer mais alguma consideração, mas eu me perdi no raciocínio. Sobre a litigância de má-fé. Eu enxergo também, a gente estava conversando com o Dr. Ayrton no início antes do painel começar, sobre a dificuldade mesmo de aplicar penalidades por litigância de má-fé nos processos. E acho que isso também se repete nas ações coletivas. Mas também o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública têm previsões nesse sentido, sobre os casos em que são cabíveis. Então, talvez sejam instrumentos interessantes para o judiciário para coibir esse tipo de ação. Muito boa a pergunta. Umas 3 semanas atrás, o órgão especial extinguiu uma ação direta de inconstitucionalidade promovida por uma associação contra um decreto do município de São Paulo. A questão era a regulamentação dos mototáxis. E a associação, acho que tinha 4 pessoas. Assim, era um negócio bem grotesco. Assim. Eu acho que aí você vai ter que ter uma fiscalização do Ministério Público e do Judiciário eficaz e estar atenta para essas situações dentro dessa perspectiva do incentivo que há constitucional para que haja o associativismo. Né? Me parece que não tem muito jeito. Agora, o que eu penso, que eu acho que preciso dizer, eu acho que o Judiciário tem um meia-culpa
no que diz respeito aos abusos, porque a aplicação da litigância de má-fé é subdimensionada, me parece. E mais, há uma ferramenta que eu acho muito importante e que eu vejo muito pouco ser usada. Eu até escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado, que é a questão da responsabilidade objetiva pelo litigante que se beneficia de uma tutela provisória e que, ao final, tem a sua demanda julgada improcedente. E eu acho que esse dispositivo se aplica, inclusive, às associações. Então, por exemplo, você pega uma associação que, de repente, trava uma atividade econômica obtendo uma liminar numa ação coletiva. E, ao final, essa ação é julgada improcedente. Essa associação pode responder objetivamente pelos danos causados pela efetivação da tutela provisória de urgência? É uma questão interessante, para lá de polêmica, né? Isso vale, por exemplo, essa discussão também pode ser colocada em termos de ação popular. Vejam o problema. Você pega um cidadão, ele ajuiza uma ação popular, obtendo uma liminar, ele consegue destruir um mandato. É simples assim. Ele trava uma iniciativa política, uma política pública que se pretende implementar, né, numa penada. Né? Obteve a liminar, se a liminar persistir e, ao final, a ação for julgada improcedente, será que esse cidadão ele pode ser chamado à responsabilidade objetiva pelos danos causados? Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu encerro esse primeiro painel. Acho que a gente vai passar direto para o segundo, então a gente vai ceder o espaço aqui. Vou passar a palavra para a Fabíola para conduzir e chamar o próximo. Gente, muito obrigada. Queria, mais uma vez, doutora Marina, doutora Ayrton, agradecer, não só agora por aceitarem o convite, mas por me ajudarem nessa mediação e serem tão fiéis aí ao tempo. Foi uma mediação muito gostosa e muito fácil de ser feita, viu? Muito obrigada.